Fala, torcedor rubro-negro. Bem-vindo ao canal de notícias do Atlético Paranaense. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar o vídeo. Vamos às notícias. Hoje o tema é importante. Vamos falar sobre o possível retorno de Léo Godoy ao Furacão e Madison. E também é dia de jogo, então fica até o final para não perder a escalação do Furacão. A crise no Santos Futebol Clube atingiu um novo patamar nesta semana. O que antes era insatisfação nas arquibancadas e críticas nas redes sociais se transformou em uma ação direta, concreta e simbólica. Torcedores organizados invadiram o centro de treinamento do clube durante a atividade do elenco profissional. Foi um protesto carregado de frustração, raiva e um claro sentimento de abandono, impulsionado pela sequência negativa da equipe no Campeonato Brasileiro. O Peixe, tradicional e multicampeão, hoje figura entre os últimos colocados da Série B, cenário impensável para sua história centenária. O centro do protesto foi o rendimento pífio do time, e entre os alvos principais esteve o lateral direito argentino Léo Godoy, jogador emprestado pelo Atlético Paranaense ao Santos. Contratado com status de reforço promissor após boas temporadas pelo Estudiantes de La Plata, Godoy chegou ao clube paulista como uma esperança de solidez defensiva e velocidade ofensiva. Mas o que se viu em campo até aqui foi bem diferente. Desempenho irregular, falhas defensivas em jogos decisivos e pouco apoio ofensivo marcaram sua trajetória recente, tornando-o uma espécie de símbolo do momento desastroso que o time atravessa. Diante do ambiente inflamado, rumores começaram a tomar conta dos bastidores. Léo Godoy estaria profundamente abalado com a pressão e a invasão ao CT, e teria manifestado o desejo de antecipar o fim do empréstimo e retornar ao Furacão. A informação correu rápido e mexeu com a torcida do Atlético Paranaense, que vive um dilema na posição. A lateral direita do time, comandado por Maurício Barbieri, ainda é uma das grandes incógnitas da temporada 2024. Nenhum dos nomes testados até aqui conseguiu se firmar com consistência, e o fantasma da instabilidade ronda o setor. Entretanto, poucas horas após os boatos se espalharem, o empresário de Godoy tratou de negar tudo publicamente. Em entrevista a veículos especializados, ele afirmou que o atleta segue comprometido com o Santos, com foco em recuperar sua boa forma e ajudar o time a sair da zona de rebaixamento. A negativa esfriou um pouco a especulação, mas não foi suficiente para encerrar o debate que já ganhava força em Curitiba. A simples possibilidade do retorno de Godoy reacendeu discussões importantes entre torcida, imprensa e bastidores do Atlético. Afinal, a lateral direita, mesmo com nomes no elenco, continua sem dono. Dudu, jovem e voluntarioso, alterna boas e más atuações, e ainda é visto como verde para assumir a responsabilidade de titular absoluto. Palácios, outro nome testado por Barbieri, também não conseguiu entregar regularidade. Mostrou intensidade em algumas partidas, mas tem sido inconsistente, especialmente na marcação. Já Madison, experiente e conhecido pela torcida, se recupera de lesão, com contrato já encerrado, mas segue vinculado ao clube durante a reabilitação, e muitos torcedores acreditam que ele ainda pode ser a solução de curto prazo. Mas a questão vai além dos nomes. O problema é estrutural. De acordo com a jornalista Monique Vilela, especializada na cobertura do Furacão, não há laterais direitos de origem disponíveis na equipe sub-20. O que isso significa? Que, mesmo na base, setor historicamente elogiado por revelar talentos, o clube enfrenta escassez na posição. A solução improvisada tem sido deslocar pontas e volantes para a lateral, o que resolve parcialmente a ausência, mas compromete a formação ideal e a evolução natural dos jovens jogadores. Esse panorama levanta uma pergunta desconfortável. Como um clube que se orgulha da sua estrutura, da sua formação de atletas e da sua gestão de elenco, chega a esse ponto de carência técnica em uma posição-chave? A falta de um lateral direito confiável impacta diretamente no equilíbrio tático do time. O esquema de Barbieri, baseado em jogo posicional, depende de laterais com boa leitura defensiva e capacidade de apoiar o ataque com qualidade. Sem isso, o modelo perde fluidez, e a equipe sofre para sair jogando e gerar superioridade pelos lados. Voltando a Léo Godoy, seu nome, mesmo que cercado de polêmicas e críticas recentes, acaba sendo enxergado como uma possível alternativa viável para o Atlético. Primeiro, por já conhecer a estrutura do clube.
Segundo, por estar habituado ao futebol sul-americano em alto nível. E terceiro, porque num cenário de urgência, ter um jogador com bagagem, mesmo que em má fase, pode ser mais útil do que improvisar ou insistir em apostas que ainda não responderam dentro de campo. O que está em jogo, porém, não é apenas uma vaga de titular na lateral. É a confiança da torcida na gestão de elenco de Barbieri. A pressão aumenta a cada rodada sem resultados expressivos, e a indefinição sobre a lateral direita se tornou um microcosmo de um problema maior: a dificuldade do treinador em dar identidade sólida à equipe. O Furacão, que chegou a ser apontado como um dos favoritos ao acesso direto, hoje precisa urgentemente reorganizar suas peças, recuperar atletas e fazer escolhas mais assertivas. A situação de Godoy, portanto, serve como gatilho para reflexões mais profundas. Não se trata apenas de aceitar ou recusar seu retorno. É sobre entender por que o clube se vê nessa encruzilhada. É sobre planejamento de elenco, integração com a base e, principalmente, sobre a capacidade de gestão emocional dos jogadores num momento de instabilidade. A invasão ao CT do Santos não foi apenas um episódio isolado de violência e cobrança. Foi um alerta sobre os efeitos colaterais da pressão excessiva em jogadores em início de carreira internacional, e também sobre o quanto o ambiente pode moldar ou desestabilizar a trajetória de um atleta. Enquanto isso, o Atlético segue sua campanha pressionada, com a lateral direita sendo um dos pontos mais frágeis do sistema defensivo, com um técnico cada vez mais cobrado e um grupo que precisa de lideranças consistentes. Qualquer movimento pode ser decisivo. Se Godoy vai ou não voltar, ainda é incerto, mas o fato é que seu nome, por bem ou por mal, já voltou a habitar os debates da Baixada. E no fim, resta uma pergunta que ecoa entre arquibancadas, programas esportivos e corredores da Arena da Baixada. Entre Dudu, Palácios, Madison e um possível retorno de Godoy, quem realmente está pronto para vestir com autoridade a camisa 2 do Furacão? Quem vai dar a segurança necessária para um time que ainda busca equilíbrio entre ambição, desempenho e consistência? Enquanto essa resposta não chega, o debate permanece, intenso, acalorado e cheio de opiniões divididas. E o relógio não para. O Furacão precisa resolver isso logo, antes que os buracos nas laterais comprometam ainda mais o sonho de voltar à elite do futebol brasileiro. O Atlético Paranaense já volta suas atenções para um compromisso fundamental: o jogo contra o Brusque, válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Em uma fase decisiva da competição, qualquer detalhe pode ser determinante, e o Furacão sabe disso. A partida será realizada em Joinville, já que o estádio do Brusque não cumpre os requisitos mínimos de capacidade exigidos pela CBF para esta etapa. Essa mudança de sede gera desafios logísticos adicionais e exige foco redobrado de um elenco que, além disso, não estará completo. O técnico Maurício Barbieri terá de administrar uma série de ausências importantes para montar o time. 3 jogadores considerados peças relevantes do elenco ficaram de fora da lista de relacionados por diferentes motivos, o que obrigará o treinador a repensar sua estratégia para a partida. A primeira ausência confirmada é a de Allan Kardec. O experiente atacante apresentou desgaste físico nos últimos dias e, por precaução, a comissão técnica optou por deixá-lo de fora. A intenção é evitar riscos de lesão, especialmente em uma fase tão sensível do calendário. Com um histórico clínico que inspira cuidados, Kardec será preservado para os próximos compromissos mais adiante. Outro desfalque considerável é o de Lucas Esquivel, que vinha sendo monitorado por conta de dores no tornozelo. O lateral esquerdo não apresentou evolução suficiente para estar em campo e continuará em Curitiba realizando tratamento. A ausência de Esquivel afeta diretamente o equilíbrio defensivo e ofensivo da equipe, já que seu apoio pelas laterais é um dos pontos fortes do Atlético. A lista de baixas se completa com Bryan Palácios, que foi vetado pelo departamento médico em razão de uma gripe forte. A condição debilitada do jogador impediu sua participação na viagem e também o afastou temporariamente das atividades no CT. Embora não seja lesão, o estado gripal comprometeu o rendimento físico, o que inviabiliza sua presença no confronto. Com essas 3 ausências, a comissão técnica terá de fazer ao menos 6 mudanças na equipe titular. Algumas substituições são obrigatórias, enquanto outras vêm sendo desenhadas como alternativas táticas. Maurício Barbieri busca novas soluções que mantenham o padrão de intensidade e organização.
características fundamentais de seu modelo de jogo. O treinador não descarta ainda alterações no esquema para tentar surpreender o adversário. Uma notícia positiva no meio desse cenário é a confirmação de Luís Fernando. O atacante, que recentemente havia sentido um desconforto muscular, foi liberado pelos médicos após treinar normalmente nos últimos 2 dias. Ele está entre os relacionados e deve iniciar como titular. A presença de Luís Fernando é estratégica. Além da qualidade técnica, o jogador é uma das principais referências criativas do meio-campo. Em um jogo que promete ser truncado e com pouca margem para erro, seu papel pode ser determinante para furar possíveis retrancas. A preparação da equipe para o jogo em Joinville está sendo feita sob condições adversas. Além da logística complicada por conta da mudança de cidade, o elenco está incompleto, exigindo ainda mais concentração dos atletas disponíveis. A expectativa da torcida é grande, já que a Copa do Brasil tem enorme importância para o clube. Além do prestígio, oferece premiações financeiras robustas e a possibilidade de classificação para torneios internacionais. Mesmo diante das dificuldades, o Atlético não pretende abrir mão de seu estilo de jogo. A proposta segue sendo a de uma equipe ofensiva, com controle da posse de bola e pressão na saída do adversário. Para isso, Barbieri aposta na versatilidade do elenco e na força coletiva. A ideia é fazer com que, mesmo com um time alternativo, o Furacão consiga impor seu ritmo e sair de Joinville com a classificação encaminhada. Com base nas movimentações dos treinos e nas indicações internas, a provável escalação do Atlético Paranaense para o confronto é a seguinte: goleiro. Michael será o responsável por proteger a meta rubro-negra. O jovem goleiro tem se destacado pela segurança e pelo bom jogo com os pés, algo essencial para a proposta de Barbieri. Defesa. Na lateral direita, a surpresa pode ser Raul, volante de origem, mas que já desempenhou essa função em outras oportunidades com razoável eficiência. Na esquerda, com a ausência de Esquivel, quem assume é Fernando, que terá a missão de equilibrar a marcação e apoiar ofensivamente. A zaga será formada por Léo Pelé e Abraão, dupla que já jogou junta em outras ocasiões e passa confiança ao treinador. Meio-campo. Com a suspensão de algumas peças habituais, Barbieri deve escalar Falcão, Felipinho e Bruno Zapelli. Esse trio mescla juventude, capacidade de marcação e criatividade. Zapelli, em especial, terá a responsabilidade de fazer a transição rápida da defesa para o ataque, aproveitando a movimentação de Luís Fernando à frente. Ataque. O setor ofensivo contará com a volta de Luís Fernando, que atuará mais avançado, sendo uma espécie de meia-atacante com liberdade para flutuar entre as linhas. Ao seu lado, Tevez e Julimar Peixoto completam o trio. A dupla tem características complementares. Enquanto Tevez é mais agudo e busca o drible, Peixoto se movimenta bem e finaliza com precisão. Esse time, embora alternativo, foi pensado para manter a identidade do Atlético. Um futebol propositivo, com velocidade nas transições e marcação alta. A expectativa é de que, mesmo com tantas mudanças, o grupo consiga responder à altura da responsabilidade e construir uma vantagem importante nesse primeiro duelo da terceira fase da Copa do Brasil. A comissão técnica segue monitorando a situação física dos atletas durante o deslocamento e até momentos antes da partida, então novas alterações não estão descartadas. Caso seja necessário, opções como Isaac, Juliano e Velascos podem pintar na equipe, seja para começar jogando ou para entrarem no decorrer do confronto. O Atlético sabe que na Copa do Brasil não existe margem para erros. Cada jogo é uma oportunidade única de avançar em uma das competições mais valiosas do futebol nacional. E mesmo com desfalques, o Furacão vai com tudo para manter vivo o sonho do título. E aí, torcedor, curtiu a notícia? Deixe seu comentário abaixo e fique atento ao nosso canal, pois aqui você tem todos os dias notícias do nosso Furacão.